Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje nós vamos dar início à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Estado da Paraíba, beleza? Então, se você está se preparando para esse concurso ou deseja iniciar a sua preparação, fica aqui conosco que nós iremos aí te ajudar durante essa longa caminhada, beleza? Então, hoje nós iremos iniciar nossa preparação com a disciplina, de Lei de Execução Penal, a nossa conhecida aí LEP, beleza? Então nós hoje separamos aqui 20 questões da Lei de Execução Penal para nós exercitarmos aqui junto com vocês, certo? Então nós vamos fazer aqui uma a uma, comentá-las e nós aí vamos aí batendo um papo, resolvendo toda essa disciplina de Lei de Execução Penal, certo? Como é que nós iremos proceder aqui na nossa caminhada rumo à Polícia Penal da Paraíba? Nós iremos trabalhar aqui diversas questões, certo? Focando nas polícias penais, pegamos questões anteriores de concursos de polícias penais de todo o Brasil e inserimos aqui na nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Paraíba, beleza? No momento, nós não iremos focar em uma banca específica, pois ainda nós não temos aí a banca escolhida. Apesar de nós já ter o sinal aí verde para o concurso em 2024, certo? Esse concurso irá acontecer até dezembro desse ano, certo? Mas ainda nós não temos aí a escolha da banca definida, beleza? O último concurso da Polícia Penal da Paraíba ocorreu em 2008, sendo aí a banca FGV responsável pelo certame naquela época. Mas não dá para nós focarmos nessa banca FGV tendo em vista o concurso de 2008. Já faz muito tempo que aconteceu esse concurso, certo? Então o que é que nós vamos fazer? Filtramos aí diversas questões só das polícias penais de todo o território brasileiro e trouxemos para cá para a gente resolver, beleza? Quando a gente tiver o sinal verde aí da nossa banca, aí nós vamos redirecionar todas as nossas aulas, focar naquela banca específica e colocar aqui para vocês, beleza? Então hoje, Lei de Execução Penal, 20 questões, espero aí que vocês acertem aí pelo menos 80% dessas questões, beleza? Então deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, deixa aquele like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e vamos lá rumo à Polícia Penal da Paraíba. Eu vou deixar aqui uma playlist no nosso canal só para a Polícia Penal da Paraíba, certo? Então se você é novo aqui no canal e ainda não conhece o nosso canal, você vai ver lá uma playlist só para a Polícia Penal da Paraíba, você vai ter acesso a todas as nossas aulas, beleza? Antes de iniciarmos as nossas questões, quero deixar aqui para vocês disponível o nosso Vadimeco para a Polícia Penal da Paraíba, certo? Então, se você quiser adquirir nosso Vadimeco, eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, o link do nosso site. Você pode estar indo lá diretamente adquirir, ou se preferir, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, o link do meu WhatsApp. Você clica lá, fala comigo, eu te envio a amostra, a gente bate um papo lá, você recebe esse material, certo? Nós estamos disponibilizando ele tanto na mídia digital, certo? Como na mídia física. Essa mídia física aí nós temos que ver a localidade, certo? Dentro aqui do Nordeste a gente tem frete grátis aí para todo o local. Agora fora daqui do Nordeste a gente vê aí de acordo com o seu CEP para ver como é que fica esse envio, beleza? Então o material está super acessível, preço simbólico. Clica aqui no link para ter acesso ao material, certo? Nesse Vadimeco você vai ter toda a legislação atualizada, certo? Diversas súmulas, mnemônicos, espaço para anotações. E o melhor, a atualização aqui pós-edital, certo? Vocês vão ter aqui a atualização pós-edital sem custos, beleza? Ou seja, saiu o edital, você solicita aqui o novo material que a gente vai estar te enviando sem custo. Então, quem adquiriu agora o pré-edital vai receber aí todas as atualizações aí pós-edital, certo? Então, o material está aí excelente, abordando aí parte de direito constitucional, penal, processo penal, diversas leis aí na legislação extravagante, direitos humanos e conhecimentos específicos lá da Polícia Penal do Estado da Paraíba, certo? Após o edital sair, você vai receber edital verticalizado, tabela de estudos, o material está excelente. Então, clica aí no link da descrição, vai lá no nosso site, adquire ou fala comigo diretamente no WhatsApp, perfeito? Pessoal, então vamos lá, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar as nossas questões aqui rumo à Polícia Penal da Paraíba. Pessoal, vamos lá, a questão número 1 em tela diz o seguinte: segundo a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, é incorreto afirmar que, então vamos lá, vamos assinar aqui nossa alternativa incorreta, certo? Vamos marcar aquela que está incorreta aí conforme nossa Lei de Execução Penal, beleza? Então vamos lá, letra A diz o seguinte: o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. E aí, senhores? Pessoal, alternativa aqui, correta, certo? Alternativa aqui, letra A, correta. Isso aqui em conformidade lá com o artigo 4º da nossa LEP, certo? Então, o Estado ele deverá, sim, recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança, perfeito?
Então, alternativa A aqui, correta. Alternativa B, ó. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Senhores, alternativa aqui também perfeita, literalidade aí da lei, artigo 1º da nossa LEP, certo? Artigo 1º da nossa LEP, certo? Então, a execução penal ela tem sim por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, perfeito? Alternativa C, ó. A lei de execuções penais não aplicar-se-á ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Senhores, segundo aqui a nossa lei de execução penal, certo? Essa alternativa aqui está incorreta, beleza? Vejam só, que lá no artigo 2º, ó, lá no artigo 2º, parágrafo único da nossa LEP, ele vai trazer que a lei aplica-se-á igualmente, certo? Ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral militar, quando recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Ou seja, a lei da execução penal ela vai, certo? Vai aplicar aí igualmente, beleza? Aí é o preso provisório e ao condenado, certo? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta, gabarito nossa questão número 1, letra C, certo? A letra D trata o seguinte, ó, ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Perfeito, ó, aqui em conformidade com o artigo 3º da nossa LEP, certo? Então, questão aqui já em cima aí dessa parte inicial da nossa lei de execução penal, trazendo aí artigo 2º, 3º, artigo 1º até o artigo 4º aí da nossa lei de execução penal, certo? Então, fiquem atentos, alternativa incorreta, letra C, a lei de execução penal ela vai se aplicar sim ao preso provisório ou condenado pela justiça eleitoral militar, beleza? Então, alternativa incorreta, gabarito, letra C da nossa questão número 1. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 2, ó. A lei de execução penal tem por finalidade efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Tendo como base a lei de execução penal, assinala a alternativa correta. Vamos lá, vamos assinalar aqui nossa alternativa correta, perfeito? A alternativa A trouxe a seguinte situação, ó. A assistência à saúde do preso e do internado será tão somente de caráter curativo, compreendendo o atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Muito pelo contrário. Essa assistência ela não será tão somente de caráter curativo, certo? Mas também de caráter preventivo, beleza? Não somente de caráter curativo, mas também preventivo. Peraí, deixa eu só dar uma ajeitada aqui na minha caneta. Caráter preventivo. Certo? Não tão somente caráter curativo, mas também preventivo. Isso aqui conforme o artigo 14 lá da LEP. Perfeito? Então, alternativa A aqui, ó, incorreta. A letra B trouxe assim, ó. Todos os presos e internados, independente de possuírem ou não recursos financeiros, têm direito à assistência jurídica, pois é dever do Estado. Senhores, negativos, certo? Não serão todos os presos aí, independente de recursos financeiros, certo? Vejam só que lá o artigo 15, ó, artigo 15 da nossa LEP, ele traz que a assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados, sem recursos financeiros para constituir advogado. Ou seja, subtém que aqueles que têm recurso financeiro não terá aí essa assistência jurídica, perfeito? Então, alternativa aqui, ó, incorreta, beleza? A letra C traz a seguinte situação. A execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas são facultados ao condenado, não se constituindo em deveres que devem cumprir. Jamais, senhores. Negativo. Alternativa aqui totalmente incorreta. Na realidade, são deveres do condenado e não faculdades, certo? Então, são deveres dele a execução do trabalho, certo? Das tarefas e das ordens recebidas, certo? Então, o trabalho, inclusive, ele é obrigatório. Então, execução do trabalho, ó, que é tudo aqui, se cumpre aqui como um dever, certo? E não é facultado ao preso. Então, alternativa C também incorreta. A letra D, ó,
É dever do condenado indenizar a vítima ou seus sucessores. Pessoal, vamos lá. Conforme lá o artigo 39 da nossa LEP, lá no inciso 7º, certo? Ele vai trazer que constitui deveres do condenado, entre eles, indenização à vítima ou seus sucessores. Perfeito. Então, a alternativa correta aqui, ó, da nossa questão número 2, letra D, gabarito da nossa questão. Perfeito? Então, é um dever, sim, do condenado indenizar a vítima ou seus sucessores. Perfeito? Aqui, ó, conformidade com a nossa lei de execução penal. Para finalizar, vamos ver aqui o erro da nossa alternativa letra E. A letra E diz o seguinte: o preso possui direito à visita do cônjuge ou da companheira, sem que haja qualquer restrição pelo diretor do estabelecimento. Senhores, negativo. Conforme lá o artigo 41 da nossa LEP, constitui direito do preso, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, certo? Então, não é aqui de qualquer forma, sem que haja qualquer restrição pelo diretor, certo? Então, alternativa aqui, ó, incorreta. Então, ficamos aqui com o gabarito da nossa questão número 2, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. Com base na Lei 7.210, Lei de Execução Penal e suas alterações, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Então, vamos lá, nós temos aqui 3 alternativas, ó. 3 alternativas, vamos julgá-las aqui entre verdadeiro e falso. Nossa primeira alternativa trouxe a seguinte situação, ó. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. Senhores, perfeito. Falei aqui na questão anterior que o trabalho ele é obrigado ao condenado, certo? Então, o condenado à pena privativa de liberdade, ele está, sim, obrigado ao trabalho. Só que esse trabalho deve o quê? Deve ser na medida de suas aptidões e capacidades, certo? Isso aqui é em conformidade, ó, com o nosso artigo 31 da nossa LEP, certo? Então, primeira alternativa, verdadeira. Nossa segunda alternativa diz, ó, para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Pessoal, perfeito, certo? Então, vejam só. Para o condenado, vai ser obrigatório. Já para o preso provisório, o trabalho é facultativo, não obrigatório. E quando ele for trabalhar, será executado, ó, no interior do estabelecimento. Também está aqui a alternativa, ó, verdadeira, isso aqui em conformidade também com o artigo 31, lá no parágrafo único, perfeito? E nossa última alternativa trouxe a seguinte situação. A jornada de trabalho não será inferior a 4 horas, nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Senhores, alternativa aqui, ó, incorreta, certo? Está falsa, pois não será inferior o quê? A 6 horas, certo? E nem superior a 8. Então, não é 4 horas, não pode ser inferior a 6 horas, perfeito? Então, alternativa aqui, ó, incorreta, isso aqui em conformidade, ó, lá com o artigo 33 da nossa LEP. Eu estou colocando aqui sempre as referências dos artigos, caso vocês queiram fazer uma pesquisa e se aprofundar mais, vão lá na LEP e vocês vão conferindo, perfeito? Então, nós ficamos com o seguinte gabarito, verdadeiro, verdadeiro e falso, gabarito da nossa questão número 3, ó, letra D, VVF, perfeito? Então, espero que todos estejam aí gabaritando nossas questões e vamos lá focar aqui rumo à Polícia Penal da Paraíba. Vamos para mais uma questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4. De acordo com a Lei nº 7.210, Lei de Execução Penal e suas alterações, assinala a alternativa que não constituem deveres do condenado. Então, vamos lá, falando aqui de deveres do condenado, perfeito? A letra A diz indenização à vítima ou aos seus sucessores. A letra B, submissão à sanção disciplinar imposta. C, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. E D, sempre indenizar o Estado pelas despesas havidas com a sua manutenção. E aí, senhores, quais das alternativas aqui não constitui um dever do condenado conforme a nossa LEP? Pessoal, alternativa aqui, ó, letra D, certo? Sempre indenizar o Estado pelas despesas havidas com sua manutenção. Vejam só, lá nos deveres do condenado, especificamente no inciso 8º, certo? Lá, artigo 39, deixa eu colocar aqui para vocês. No artigo 39, vocês vão encontrar lá os deveres do condenado. Especificamente lá no inciso 8, ele vai trazer que a indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. Ou seja, essa indenização aqui ao Estado, ela será feita o quê? Quando possível, e não sempre, certo? Então, ele generalizou aqui sempre,
tornando a alternativa aqui incorreta. Então, aqui não está inclusas lá nos deveres do condenado essa nossa alternativa D, certo? Então, a alternativa correta, letra D, gabarito da nossa questão número 4. Todas as outras alternativas aqui, ó, constituem sim um dever do condenado. Perfeito? Então, ficamos aí com o nosso gabarito, letra D, questão número 4. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Com base na lei número 7.210, Lei da Execução Penal e suas alterações, analisa as alternativas a seguir e aponte qual apresenta uma falta grave do condenado à pena privativa de liberdade. Então, vamos lá, falando aqui de falta grave, certo? Falta grave do condenado à pena privativa de liberdade. Então, vamos ver aqui quais das alternativas aqui está conforme a uma falta grave lá da nossa Lei da Execução Penal. A letra A diz assim, ó, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, rádio ou similar, que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. E aí, senhores, esse ato aqui de possuir, utilizar ou fornecer esse aparelho telefone, rádio ou similar, constitui uma falta grave? Pessoal, correto, certo? Perfeito aqui de cara, já gabarito nossa questão número 5, ó, letra A, certo? Isso aqui em conformidade lá com o artigo 50 da nossa LEP. Ele vai trazer lá que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho de telefone de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos no ambiente ou ambiente externo. Perfeito? Então, a alternativa aí, ó, correta, a letra A, certo? Então, vamos ver aqui o erro das nossas demais alternativas. A letra B, ele trouxe a seguinte situação. Deixar de comunicar ao diretor do estabelecimento a existência de movimento de subversão à ordem ou à disciplina. Então, vamos lá. Ao contrário aqui do que foi afirmado, não há no rol do artigo 50 da LEP a obrigação de comunicar ao diretor do estabelecimento, certo? Então, vocês confiram lá no artigo 50 todas essas situações aqui para que vocês façam essa revisão das faltas graves. Então, a alternativa B aqui é incorreta. Lá na alternativa C, ele trouxe possui instrumento incapaz de ofender a integridade física de outro. Se o instrumento é incapaz, não é falta grave. Tem que ser capaz de ofender a integridade física de outro, certo? Possuir, inclusive, possuir o quê? Indevidamente. Instrumento capaz de ofender a integridade física de outro, certo? Então, preste atenção. Deve possuir o instrumento o quê? Indevidamente. E esse instrumento deve ser aí capaz, certo? De ofender a integridade física de outro. E a letra D, praticar fato previsto como crime culposo, negativo. Vejam só, para constituir falta grave, deve praticar fato previsto como crime, ó, doloso. Certo? Doloso. Então, revisando aqui essa situação de falta grave, prestem bem atenção. Alternativa correta da nossa questão número 5, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6. No que tange aos direitos e deveres do preso, de acordo com a Lei de Execução Penal, considere-se correta a afirmativa. Então, vamos lá, marca aqui nossa alternativa correta. A letra A diz, ó, distribuir proporcionalmente o tempo de trabalho, descanso e recreação é um dever do preso. Senhores, aqui não é um dever, certo? Não é um dever, e sim um direito. É um direito do preso, certo? Distribuir proporcionalmente o tempo entre o trabalho, descanso e recreação. Perfeito? Então, a alternativa aqui, ó, incorreta, isso aqui em conformidade lá com o artigo 41. Vocês vão conferir lá os direitos do preso, beleza? A alternativa B trouxe, ó, ao preso é garantido o direito de representação e petição a qualquer autoridade e assistência jurídica. Senhores, a alternativa aqui, ó, correta, certo? Então, constitui sim direito do preso assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, como trouxe aqui na alternativa, certo? Educacional, social e religiosa. Também é um direito do preso o quê? A representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Perfeito? Então, a alternativa aqui, ó, correta da nossa questão número 6, letra B, isso aqui em conformidade lá com o artigo 41 da nossa LEP. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas, ó. A letra C trouxe o seguinte: a higiene pessoal, o anseio da cela ou do alojamento e a conservação dos objetos de uso pessoal são direitos do condenado. Senhores, aqui se enquadra como deveres e não direitos, certo? Deveres. Então, essa higiene pessoal, anseio da cela, manter a cela aí limpa, certo? Do alojamento, conservação desses objetos de uso pessoal, é um dever do condenado. Ele tem que manter, certo? Esse anseio aí, tudo em ordem, beleza? Então, a alternativa C, ó, incorreta. E a alternativa D trouxe assim: opor-se aos movimentos individuais ou coletivos de fuga
ou de subversão à ordem ou à disciplina, é um direito do condenado. Também aqui não se enquadra como direito, e sim um dever, ou seja, ele tem que se opor, certo? Aqui é um dever, é dever dele. Se opor a esses movimentos, certo? De fuga. Então, a alternativa aqui D também correta, gabarito nossa questão número 6, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7. GH está encarcerado em presídio que possui diversas opções de trabalho como forma de resgatar parte da pena. Ocorre que o preso não deseja realizar qualquer atividade laborativa. Nos termos da Lei nº 7.210, o trabalho do preso é, letra A, um trabalho forçado, letra B, uma faculdade, letra C, uma defesa ou D, um dever. Senhores, a alternativa aqui está bem simples, já discutimos aqui isso diversas vezes, que o trabalho do preso constitui o quê? Um dever do preso, certo? Constitui um dever do preso. Gabarito aqui da nossa questão número 7, letra D, certo? Então, o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Então, sempre lembre aí que a finalidade é o quê? É educativa e produtiva. Lá no artigo 31, ele vai trazer que o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidades. E no artigo 39 ele traz que constitui dever do condenado a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas, perfeito? Então, resumindo aqui a situação do trabalho. O trabalho ele vai ter a finalidade o quê? Educativa e o quê? Produtiva. O trabalho é obrigatório e também é um dever dele executar esse trabalho, certo? Então, revisando aí a situação do trabalho para o condenado, perfeito? Então, a alternativa aqui correta da nossa questão número 7, letra D. Espero aí que todos estejam gabaritando até aqui, até a nossa 7ª questão. Pessoal, também quero deixar aqui para vocês, lembrar aqui a vocês que o nosso caderno de questões focando nas polícias penais aí do Brasil está sendo elaborado. Será aí diversas questões, aí mais de 1000 questões só focando nos concursos de polícias penais. Estamos filtrando aí as melhores questões só de polícias penais e vamos fazer esse material e colocar à disposição de vocês aqui também. Eu acredito que já na nossa próxima aula para o concurso da Polícia Penal da Paraíba, esse material vai estar disponível para vocês, perfeito? Então seguimos aí. Lembrando, se você ainda não é inscrito, tá gostando das nossas aulas, se inscreve, deixa aquele like e coloca aí nos comentários quantas questões vocês estão acertando, beleza? Então vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 8. HU está preso, tendo sido beneficiado com regime aberto após anos de cumprimento em regime fechado e semiaberto. Ele requer assistência social, jurídica e de saúde para sua família, nos termos da Lei nº 7.210. O egresso possuidor de direito à assistência de várias naturezas deve ser, então vamos lá, letra A, o liberado condicional desde a decisão judicial, seus negativos, certo? O liberado condicional durante o período de prova, certo? Quando falamos aqui liberado condicional, para ser considerado aí o egresso, liberado condicional será aí durante o período de prova. A letra B, o liberado provisório durante o curso do processo. Não, negativo. O liberado condicional durante o período de prova, como eu falei aqui. A letra C, ó, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. Senhores, perfeito. Certo? Correto aqui, gabarito nossa questão número 8, letra C. Então, vejam só. Em conformidade lá com o artigo 26 da nossa LEP, certo? Considera-se egresso para efeitos da nossa LEP o quê? O liberado definitivo, ó, pelo prazo de 1 ano, beleza? A contar da saída do estabelecimento. E o liberado condicional durante o período de prova, certo? Aqui, ó, liberado condicional durante o período de prova. Então, vou ter essas duas situações aí do egresso. Liberado condicional durante a prova e o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, certo? Então, a alternativa aqui correta da nossa questão número 8, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9. Caso um preso participe de movimento para subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional, o diretor do estabelecimento, segundo previsão da nossa Lei 7.210, poderá aplicar-lhe a sanção disciplinar de repreensão, advertência verbal, suspensão ou restrição de direitos, isolamento por até 60 dias, 60, certo? E inclusão em regime disciplinar diferenciado, conhecido aqui RDD. E aí, senhores? Ele fez o quê? O preso participou o quê? De movimento para subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional. Então, qual será a sanção disciplinar aqui correta nesse caso hipotético?
Então vejam só, no caso correto aqui será a suspensão ou restrição de direitos, certo? Então, gabarito da nossa questão número 9, letra C, certo? Então, de fato, aí é possível a aplicação da suspensão ou restrição de direitos pelo diretor do estabelecimento prisional, uma vez que praticada falta grave nos termos do artigo 54, certo? Então, vejam só, o artigo 53 vai trazer lá que constitui sanções disciplinares, a suspensão ou restrição de direitos. Lá no artigo 54, ele vai trazer que as sanções lá dos incisos 1 a 4 do artigo 53, onde se inclui a suspensão ou restrição de direitos, serão aplicadas por ato motivado do diretor do estabelecimento. Perfeito? Então, vejam só, gabarito da nossa questão número 9, letra C. Quando o preso aí participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina, ele está cometendo aí uma falta grave, certo? Sendo aí punido com a sanção disciplinar de suspensão ou restrição de direitos, certo? Então vejam só, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão sempre aí, em conta a natureza, os motivos e circunstâncias e a consequência do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão, certo? Nas faltas graves, aplicar-se as sanções previstas no inciso 3 a 5 do artigo 53, o que se encaixa aqui perfeitamente na nossa situação da nossa questão número 9, perfeito? Então, alternativa correta, letra C, gabarito da nossa questão. Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Então, vamos lá, questão número 9. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, de acordo com a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe. Então, vamos lá. Vamos ver a alternativa aqui correta, no que se enquadra aqui, no que está ligado aqui, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, certo? O CNPCP, beleza? Então, aqui, qual das alternativas aqui é a incumbência do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Nossa alternativa A trouxe assim, estimular e promover a pesquisa criminológica. Pessoal, alternativa correta, certo? De cara aqui, gabarito nossa questão número 9, a letra A, certo? Isso aqui em conformidade lá com o artigo 64 da nossa Lei de Execução Penal, onde traz que ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal e estadual, incumbe. Aí no inciso aqui, 4, ele vai trazer estimular e promover a pesquisa criminológica. Perfeito? Então, alternativa aqui, correta, alternativa A. A letra B diz elaborar projetos de lei relativo ao plano plurianual e diretrizes orçamentárias. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Ele vai elaborar aí Programa Nacional Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. Beleza? Na letra C ele trouxe, estabelecer regras sobre arquitetura e construção para os estabelecimentos urbanos localizados em distritos remotos de estabelecimentos penais. Negativo, certo? Ele vai estabelecer regras sobre arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergado, certo? Estabelecimentos penais e casas de albergado. E a letra D trouxe promover a avaliação periódica do sistema de assistência social. Não é assistência social, e sim do sistema criminal. Sistema criminal. Certo? Então, a única alternativa aqui que incumbe aqui é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Letra A, estimular e promover a pesquisa criminológica. Perfeito? Gabarito nossa questão número 9. Letra A, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 10. Senhores, eu percebi aqui que eu coloquei duas vezes questão número 9, certo? Então, nossa bateria de questões não vai ficar aí com 20 questões, sim 21 questões. Eu acabei inserindo mais uma questão lá e repeti questão número 9, mas não tem problema. Ficamos aí com saldo de mais uma questão, então são 21 questões, certo? Vamos acertar aí pelo menos 20 dessas 21, beleza? Deixa aí nos comentários quantas questões vocês estão acertando. Nossa questão número 10, ela trouxe a seguinte situação, À luz da Lei 7.210, o Conselho Penitenciário será integrado por membros nomeados pelo... Então vamos lá, falando aqui de Conselho Penitenciário, será integrado por membros nomeados pelo... Então vamos lá, lá no artigo 69... da nossa LEP, ele vai trazer que o Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena, certo? Lá no parágrafo 1º, ele vai trazer que o Conselho será integrado por membros nomeados pelo governador do Estado, certo? Então, todas as alternativas aqui trouxe governador do Estado. Perfeito? Governador do Estado. Então, até aí não dá para a gente descartar nenhuma alternativa. Ele vai trazer o que mais? Que
do Distrito Federal e dos territórios, certo? Então, todos aqui trouxe Distrito Federal e territórios, beleza? Dentre os professores e profissionais da área do direito penal, então vamos lá, dentro dos professores e profissionais, não dentro exclusivamente aqui de advogados, não dentro exclusivamente de professores universitários, certo? Dentro de professores e profissionais da área de direito penal, perfeito, nossa alternativa C. E a letra D, dentro exclusivamente de advogados da área do direito civil, negativo. Então, já por exclusão, ficou aqui o Gabriel da nossa questão número 10, letra C. Agora eu vou explicar direitinho aqui para vocês. Ó. Vamos lá, o Conselho Penitenciário é algo o quê? Consultivo e fiscalizador, certo? Da execução da pena. Esse conselho ele será integrado por membros nomeados pelo governador do estado, do Distrito Federal e do território. Então, quem vai nomear esses membros? O governador do estado. Dentre professores e profissionais da área do direito penal, como trouxe a alternativa C, ó, direito penal, direito processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como representantes da comunidade. Perfeito? Então, a alternativa aqui correta é a letra C. Então, vejam só, ela fala em professores, não professores universitários, certo? Em profissionais e não advogados. A área lá vai ser ó, direito penal, processual penal, penitenciário, não é direito civil, processual civil, nem trabalhista, certo? E ele fala aí dentre, certo? E não exclusivamente. Então é dentro dos profissionais e não exclusivamente. Perfeito? Então, alternativa correta, questão número 10, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 11. Aos conselhos da comunidade, de acordo com a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, incumbe, então vamos lá, incumbência aqui do Conselho da Comunidade. Letra A, visitar semestralmente os estabelecimentos e serviços penais da comarca. Pessoal, negativo, não é semestralmente, certo? Mas sim, pelo menos mensalmente, certo? Então vejam só, lá no artigo 81 da nossa LEP, ele vai trazer que incumbe ao Conselho da Comunidade visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes, certo? E não semestralmente, beleza? A letra B trouxe o seguinte, deixar de cooperar com a comunidade na conservação e na manutenção da cadeia pública local, negativo, certo? Não existe aí nenhuma previsão dessa situação aqui, alternativa aqui incorreta. A letra C, ó. Afastar o sentenciado de se integrar ao mercado de trabalho com auxílio da comunidade e para a segurança da sociedade. Negativo, afastar o sentenciado, não existe nenhuma previsão quanto a isso, muito pelo contrário, certo? E nos restou aqui letra D, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso e ao internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Perfeito, certo? Aqui em conformidade lá com o nosso artigo 81. Então, incumbe aqui o Conselho da Comunidade, certo? Fazer essa diligência, a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em harmonia com a direção do estabelecimento, certo? Beleza? E lembra só, quando estivermos falando de visita, essas visitas é pelo menos mensalmente, perfeito? Então, alternativa correta, a nossa questão número 11, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 12, ó. De acordo com a Lei de Execução Penal, LEP, estabelecimento penal destinado ao recolhimento de preso provisório é... Então, ó, falando aqui do estabelecimento penal destinado ao recolhimento de presos provisórios. Será o quê? Casa de albergado, a colônia agrícola, industrial simular, a penitenciária ou a cadeia pública. E aí, senhores, quais desses estabelecimentos aqui será responsável pelo recolhimento dos presos provisórios? Senhores, na situação aqui dos presos provisórios, será o quê? A cadeia pública, certo? Cadeia pública, alternativa correta, letra D, beleza? Então, vejam só. A penitenciária vai estar lá no artigo 87. Deixa eu colocar aqui artigo 87, penitenciária. Certo? Ela destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Certo? A colônia agrícola industrial similar destina-se ao cumprimento de pena em regime semiaberto. Artigo 91 da nossa LEP, a colônia agrícola, certo? Industrial ou similar, destina-se o que? A cumprimento de pena em regime semiaberto. A casa de albergado está lá no artigo 93. Ele vai destinar-se ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. E, por fim, lá no artigo 102, cadeia pública,
destina-se ao recolhimento de presos provisórios, certo? Então vejam só, na sequência lá, penitenciária, reclusão regime fechado, colônia agrícola industrial simular, regime semiaberto, casa de albergado, regime aberto, limitação de fim de semana, cadeia pública, recolhimento de preso provisório, perfeito? Então, alternativa correta da nossa questão número 12, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 13, ó. No que tange à lei de execução penal, lei número 7.210, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, a letra A trouxe o seguinte, ó. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 60 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Pessoal, negativo, certo? Na verdade, o isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exercer o quê? 30 dias, isso mesmo, 30 dias e não 60 dias. Ressalvada a hipótese de regime disciplinar diferenciado, certo? Então, aqui, ó, conformidade lá com o nosso artigo 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder 30 dias, certo? Artigo 58 da LEP. Beleza? Então, alternativa A aqui, ó, incorreta. Esse isolamento não poderá exceder o quê? 30 dias e não 60. A letra B trouxe a seguinte situação. Os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses de idade. Senhores, perfeito, certo? Isso aqui, ó, correto, previsão legal lá na nossa LEP, conforme o artigo 83, certo? Ela traz que o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva, certo? E ele traz em seu parágrafo 2º que os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de berçários, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los no mínimo até 6 meses, certo? Então fique sempre atento aqui, ó, no mínimo até 6 meses. Algumas questões eu gosto de trazer aqui no máximo, certo? Então é no mínimo aí até 6 meses. Gabarito nossa questão número 13, ó, letra B, perfeito aqui. Beleza? Então vamos ver aqui o erro das nossas demais alternativas. A letra C trouxe, ó, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária, esta será prestada em outro local mediante autorização do juízo da execução. Senhores, será mediante autorização aqui da direção do estabelecimento, não do juiz da execução, sim da direção. Beleza? A letra D trouxe assim, o considera-se egresso liberado definitivo pelo prazo de 2 anos, a contar da saída do estabelecimento prisional. Negativo. Já falei aqui em outras questões que pelo prazo aqui de 1 ano e não de 2 anos. Beleza? E a letra E trouxe, das decisões proferidas pelo juiz da execução, caberá recurso de agravo com efeito suspensivo. Seria a alternativa aqui correta, certo? Será aqui sem efeito suspensivo e não com efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo. Beleza? Então, a alternativa aqui correta da nossa questão número 13, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 14. Ó. De acordo com a lei de execução penal, para ocupar o cargo de diretor do estabelecimento penal, o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos. Então, vamos lá. Nós temos aqui 4 requisitos. Vamos ver aqui quais deles se encaixam aí para você poder se tornar aí diretor de estabelecimento, beleza? O primeiro requisito ele trouxe, ó, ser portador de diploma de nível superior. Senhores, vamos lá. Lá no artigo 75 da nossa LEP, ele vai trazer que o ocupante de cargo de diretor do estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. Ser portador de diploma de nível superior de Direito ou Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia ou Serviços Sociais, certo? Então, quando a alternativa trouxe aqui ser portador de nível superior, se subtém aqui que seria qualquer nível superior, ou seja, ele não se enquadra nem no Direito, nem na Psicologia, ou Ciências Sociais, ou Pedagogia, ou Serviços Sociais, ele não vai poder concorrer a essa vaga de diretor, beleza? Então, alternativa 1, ó, incorreta. A 2, ele diz, possuir experiência em gestão de administração pública. Senhores, ela traz que possuir experiência administrativa na área, certo? Não especificamente aqui a gestão de administração pública, beleza? Então, também aqui torna incorreta. A número 3, ele diz, possuir idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Perfeito aqui, ó, literalidade da lei, lá do inciso 3 do nosso artigo 75, certo? Então, alternativa 3, ó, corretas. E 4, possuir mais de 35 anos, negativo. Não existe essa previsão legal
da idade, beleza? Então, ficamos aí com apenas a alternativa 3 correta, gabarito da nossa questão número 14, letra A, fechando aqui a nossa questão, beleza? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 15, ó. João e Paulo são presos condenados em regime semiaberto. João tem interesse em frequentar curso superior e Paulo necessita de tratamento médico periódico hospitalar. Nessa situação hipotética, considerados os requisitos previstos na Lei da Execução Penal, em tese, letra A, ambos os presos têm direito à saída temporária. B, ambos os presos têm direito à permissão de saída. C, apenas Paulo tem direito à saída temporária. D, João tem direito à saída temporária e Paulo à permissão de saída. E Paulo tem direito à saída temporária e João à permissão de saída. Pessoal, então vamos lá. João e Paulo são presos condenados a regime semiaberto. Beleza? Então vocês têm que ser detentor aqui do conhecimento, tanto dos requisitos aqui para saída temporária, como a permissão de saída, beleza? Então vocês têm que ser aqui detentor deste conhecimento. Então vejam só. Lá no nosso artigo 120 da nossa LEP, artigo 120, ele vai tratar da permissão de saída. Então, ele vai trazer que os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, que é no caso aqui da questão, certo? E os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer o quê? Um dos seguintes fatos. Dentre eles, a necessidade de tratamento médico, certo? Então, aqui no caso, ó, se Paulo necessita para tratamento médico, ele vai poder sim, certo, ter essa permissão de saída, que se encaixa aí perfeitamente no nosso artigo 120. Já a saída temporária vai estar lá no artigo 122. 122. Ele vai trazer que os condenados que cumprem pena em regime semiaberto, certo, poderão obter autorização para ser temporário do estabelecimento sem vigilância direta, nos seguintes casos, dentre eles, frequência e a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau ou superior, na comarca do juiz da execução. Ou seja, no caso aqui de João, certo? João tem interesse o quê? De frequentar curso superior. Então, ele vai ser, sim, ele vai poder, sim, frequentar, pois ele se encaixa aí perfeitamente na série temporária do artigo 122, certo? Então, sendo assim, observe que João tem o direito de saída temporária, certo? Uma vez se encontra no regime semiaberto e tem interesse em frequentar o curso superior, artigo 122, certo? E Paulo terá o direito de permissão de saída, certo? Isso aqui previsto lá no artigo 120. Então, o gabarito da nossa questão número 15, letra D, ó, certo? João tem o direito de saída temporária e Paulo, permissão de saída, conforme aqui foi exposto a vocês, beleza? Então, façam a leitura aí desses conteúdos da parte do artigo 120, 122, permissão de saída temporária. Revisem aí, que para acertarem essa questão, vocês têm que ser aí detentor desse conhecimento, perfeito? Então, alternativa correta, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 16. Ó. Segundo dispõe a Lei 7.210, o preso poderá progredir de regime quando tiver cumprido ao menos 25% da pena, caso seja. Então, vamos lá. Ó. Falando aqui de progressão de regime, certo? Cumprindo aqui ao menos 25% da pena. Então, ele vai poder aí o quê? Letra A, reincidente na prática de crime hediondo, negativo. Nessa situação aqui de reincidente da prática de crime hediondo, ele deverá aqui, será necessário aqui ter cumprido pelo menos, ó, 60%, certo? Se o apenado for reincidente aí na prática de crime hediondo ou equiparado. Na letra B, ele trouxe o seguinte, ó, primário e tenha cometido crime com violência a pessoa. Senhores, perfeito, certo? Então, uma das situações aí de progressão de regime será aí 25% se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência a pessoa ou grave ameaça. Então, ele tem que cobrir aqui, ó, pelo menos esses 25%, certo? Então, correto, gabarito nossa questão número 16, letra B. Vamos ver aqui as demais alternativas. Ó. A letra C ele trouxe, ó, reincidente em crime cometido com grave ameaça. Nesse caso aqui, deve-se cumprir, ó, 30%, certo? Na reincidência do crime de grave ameaça. Na letra D, reincidente em crime cometido sem violência à pessoa. No caso aqui de reincidente em crime cometido sem violência à pessoa, será aqui de 20%. E letra E, primário e tenha sido condenado por crime hediondo. Nesse caso aqui será 40%.
Então, a única hipótese aqui de 25% será que quando ele for primário e tenha cometido crime com violência, a pessoa deve se cumprir aí 25% para a progressão de regime. Gabarito nossa questão número 16, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, isso aqui ó, só para deixar aqui para vocês a referência do artigo. Deixa eu deixar aqui que vocês podem revisar lá, artigo 112 da nossa LEP. Vocês vão ver todas essas situações aqui de progressão de regime, perfeito? Então vamos seguir agora para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 17. João, condenado por crime comum, concilia o cumprimento de pena em regime fechado com atividades laborais e com a frequência ao último ano do ensino fundamental. Nessa situação hipotética, letra A. A remissão pelo estudo terá acréscimo de 1/3 caso João conclua o ensino fundamental. Pessoal, vamos lá. João aqui está condenado por crime comum e está conciliando seu cumprimento de pena em regime fechado com atividades laborais e com a frequência do último ano de ensino fundamental. Nessa hipótese aqui, ó, da conclusão, como veio na alternativa A, nessa hipótese aqui da conclusão do ensino fundamental, ele terá uma remissão pelo estudo de 1/3, de um acréscimo aí de 1/3. Pessoal, alternativa aqui correta, certo? De cara aqui já gabarito nossa questão número 17, letra A. Isso aqui em conformidade lá com o nosso artigo 126, parágrafo 5º, certo? O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusões de ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, certo? Desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação, certo? Então, ao concluir aí, será acrescido 1/3 no caso da conclusão, beleza? Então, alternativa aqui, ó, de cara já, alternativa correta, gabarito nossa questão número 17, letra A. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. A letra B diz assim, ó, caso João fique impossibilidade de laborar, por acidente ou doença, a remissão será suspensa até o seu retorno ao trabalho. Senhores, negativo, não fica suspensa, certo? Não fica suspensa. Na verdade, a remissão continuará. Vejam só que lá no parágrafo 4º do artigo 126, parágrafo 4º do artigo 126, ele vai trazer que o preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão, certo? Ou seja, o preso ali ficou impossibilitado, sofreu um acidente, ele estava remindo sua pena por trabalho, por estudo. Essa remissão vai continuar, beleza? Então, alternativa bem correta. Alternativa C, ó. Se João praticar falta disciplinar média ou grave, o juiz revogará até 2/3 do tempo remido. Senhores, não será aqui, ó, 2/3, e sim 1/3, certo? Será 1/3 aí em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, certo? Então, alternativa também C, ó, incorreta. A letra D, ó, haverá remissão do tempo da execução da pena de João na proporção de 1 dia para cada 3 dias de frequência escolar. Senhores, vamos lá. Ao contrário do afirmado, a remissão do tempo de execução da pena de João será na proporção de 1 dia para cada 3 dias de trabalho, certo? E não 3 dias aqui escolar, e sim 3 dias de frequência de trabalho, beleza? E a letra E, ele traz assim, ó, a remissão do tempo de execução de pena de João dependerá da comprovação de estudo presencial e da frequência diária escolar. Pessoal, na verdade, a remissão do tempo de execução da pena de João poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes, certo? Então, as atividades de estudos aí, elas poderão ser desenvolvidas tanto de forma presencial como de forma de ensino à distância, beleza? Então, também aqui, ó, a letra E é incorreta. Ficamos aí com o gabarito nossa questão número 17, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 18, ó. Com base na lei de execuções penais, avalie as afirmativas a seguir. Alternativa 1 diz assim, os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando houver doença grave de irmão. Senhores, alternativa 1 aqui, ó, correta, certo? Isso conforme lá o artigo 120 da nossa LEP, certo? Então, esses condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios eles poderão, sim, obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. Um deles aí o falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão, como trouxe aqui na alternativa, certo? Então, a alternativa aqui, ó, correta, com base no artigo 120 da nossa LEP. A alternativa 2 trouxe a seguinte situação.
Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência ou curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do segundo grau ou superior na comarca do juízo da execução. Senhores, vamos lá, alternativa aqui, ó, incorreta, certo? Alternativa incorreta, a frequência do curso supletivo profissionalizante, bem como instrução do segundo grau superior na comarca do juiz da execução, será apenas aí para quem? Para aqueles condenados que cumprem pena em regime semiaberto e não aqui em regime fechado. Certo? Apenas o regime semiaberto. Isso aqui lá, conformidade, ó, com o nosso artigo 122 do nosso Lei de Execução Penal, beleza? E a nossa terceira alternativa diz: o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado de morte terá direito à saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência ou curso supletivo profissionalizante na comarca do juiz da execução, desde que tenha cumprido no mínimo um quarto da pena. Negativo. O condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo, senhores, ó, com resultado morte, ele não terá direito a essa saída do estabelecimento, certo? Ele não terá direito aí à saída temporária, nem também ao trabalho externo, sem vigilância direta, certo? O condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra a pessoa, perfeito? Então, a alternativa aqui, ó, é errada, certo? Então, ficamos aqui com apenas a primeira alternativa correta, gabarito nossa questão número 18, letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Senhores, vamos lá, questão número 19, ó. Podem suscitar o incidente do excesso ou desvio de execução. É certo. Então, vamos lá. Vamos ver aqui a única alternativa que não pode aqui suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução, certo? Então, a questão aqui, ela trata do excesso ou desvio de execução, certo? Então, haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, certo? Em normas legais ou regulamentares. Então, vamos lá. Em conformidade lá com o nosso artigo, ó, 186 da nossa LEP, certo? Podem suscitar incidente de exceção ou desvio de execução o Ministério Público, certo? O MP, pode aqui o Conselho Penitenciário, pode também o sentenciado, certo? Vai poder qualquer dos demais órgãos da execução penal, certo? Isso aqui em conformidade lá com o nosso artigo 186. Então, as nossas alternativas nós trouxemos aqui, ó, o Ministério Público ele pode sim suscitar, o Conselho Penitenciário também, o sentenciado também vai poder, certo? Quaisquer dos órgãos de execução penal também, perfeito, e o agente responsável pela guarda dos presos, negativo, certo? Então, a única alternativa aqui que não vai poder suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução é o agente responsável pela guarda dos presos, perfeito? Então, a alternativa aqui correta, letra E da nossa questão número 19. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 20, ó, finalizando aqui a nossa bateria de questões, focando na Polícia Penal da Paraíba, Lei de Execução Penal, nosso primeiro vídeo aqui de questões para a Polícia Penal da Paraíba. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Deixem nos comentários quantas questões vocês acertaram. Beleza? Vamos rumo aí à nossa Polícia Penal da Paraíba. Temos muito caminho aqui ainda para caminhar. Temos muito conteúdo aqui para trabalhar. Então, continua conosco que o que nós pudermos fazer aqui para ajudar vocês, nós iremos fazer nas nossas aulas, beleza? Então, se você está curtindo aqui, curta e deixa aquele like, compartilha esse vídeo com outras pessoas para que nosso canal possa aí crescer mais ainda, beleza? Então, vamos finalizar aqui nossa bateria de questões. Espero que vocês estejam aí indo bem e quero ver aí se vocês acertaram pelo menos 80% dessas questões. Deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. Nossa última questão diz: de acordo com a Lei de Execução Penal, marque a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Então, vamos lá. A letra A diz assim, ó: quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Senhores, alternativa aqui correta, certo? Perfeito aqui, alternativa correta, isso em conformidade lá com o nosso artigo 183 da nossa LEP, beleza? Então, perfeito aí, conforme nossa lei. A letra B diz, ó: em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo da duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessão da periculosidade. Pessoal, também aqui, ó, tá perfeito em conformidade lá com o artigo 176 da nossa LEP.
Alternativa aí correta, beleza? A letra C trata o seguinte, ó. O tratamento ambulatorial não poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Senhores, vamos ver aqui, ó. Conforme o artigo 184 da nossa LEP, o tratamento ambulatorial ele poderá ser convertido sim em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida, certo? Então, ó, alternativa aqui incorreta, pois ela poderá sim, beleza? Então, alternativa incorreta, letra C, gabarito da nossa questão número 20, beleza? Então, só para confirmar aqui nossas últimas duas alternativas, a letra D, ela trata que ninguém será internado em hospital de custódia ou tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de pena de segurança sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Perfeito, certo? Isso aqui em conformidade lá com o artigo 172. E a última alternativa, letra E, ela trata que haverá excesso ou desvio de exceção sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Perfeito. Artigo 185 da nossa LEP. Beleza? Então tá aqui as referências dos artigos. Vocês podem sempre estar aí acompanhando junto com sua LEP as nossas questões, beleza? Então, é interessante. Nós deixamos aqui o Vadmec à disposição de vocês, podem adquirir lá, está num preço bem acessível. Sempre que nós trouxermos aqui as questões, vocês abram a lei, a gente vai estar sempre aqui colocando as referências dos artigos, vocês podem estar acompanhando, fazendo a leitura, resolvendo as questões. É uma excelente opção de estudo, aí vai com certeza fixar melhor ainda esse conteúdo na mente dos senhores, beleza? Não fique fazendo só as questões por fazer. Como eu estou trazendo os artigos, vão lá nos artigos, dê aquela lida na íntegra, porque aí vai massificar mais ainda esse conteúdo na cabeça de vocês, beleza? Então, fechado aqui as 20 questões, como feito o desafio para vocês, mais um conteúdo aqui do VAD para vocês, beleza? Então, espero vocês na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.